A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, né, meus irmãos? Gelada, né? Esfriou de novo, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Deus está no controle, né? Meus irmãos, eu estou melhor hoje. A honra e glória do Senhor, Ele me deu uma noite de sono do justo, né? Eita, glória a Deus, né? Foi a mesma coisa de deitar uma pedra em cima da cama, né? Eita glória, Deus é maravilhoso, meus irmãos. Por isso que eu digo a vocês, não pare de perseverar nos caminhos do Senhor. Não pare de orar, mesmo que esteja doendo, que o seu cenário esteja contrário, que você esteja cansado, mas tira um pouquinho de força para orar. Porque vocês não têm noção do poder da oração, meus irmãos. Derruba qualquer mal. Amém. Meus irmãos, quando nós estamos em obediência, meus irmãos, muitas das vezes nós nem precisamos pedir a Deus o que nós estamos precisando, nós só precisamos pensar que Ele já dá, Ele já sabe. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. A infinita graça e misericórdia, Pai, que Ele tem por nós. Meus irmãos, tem pessoas aqui que não era nem para estar de pé. Não, não era. Se não fosse o poder do Espírito Santo na sua vida, você já tinha ido desse mundo, partido. Mas você está aí, ó, de pé. Você está batalhando, né, na presença do Pai e Deus está te segurando pelas suas mãos. Meus irmãos, eu sou um deles. Se não fosse o poder de Deus, amém, meus irmãos, os livramentos que Deus me deu, eu não estaria aqui. Não estaria aqui, meu irmão. Não, não, não. Meus irmãos, eu já passei por coisas que é só Deus para livrar. Só Deus, meu irmão. Mas Deus está conosco, lembre-se disso. E Deus manda eu te dizer, se quiseres me ouvir, amém, você vai comer o melhor dessa terra. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra desta manhã para nós meditar. Se você ouvir a Deus, obedecer a Deus, não é homem não, não é pastor não, não é missionário não, é Deus. Ouvir a palavra, obedecer a Deus, os seus direcionamentos, mesmo que aos seus olhos seja loucura, obedeça, porque você vai comer o melhor desta terra, promessa de Deus para a sua vida. Para todos nós, meu irmão. Meu irmão, você não tem noção do que Deus faz na minha e na sua vida quando nós andamos com sinceridade na presença de Deus e obediência. Muitos acham, meu irmão, que se você obedecer a palavra, tá tudo certo, e não tá. Não é só a palavra que você tem que obedecer. Você tem que obedecer os sinais que Deus te dá, os direcionamentos que o Espírito Santo quer que você faça. E tem pessoas que perde de ser abençoado por Deus porque não dá ouvidos ao Espírito Santo, acha que é coisa da cabeça, acha que é loucura fazer aquilo que Deus quer. Meu irmão, mesmo que aos seus olhos pareça loucura, obedeça. Se você sabe que é Deus que está falando com você, se Deus falou para você, não trouxe dúvida na palavra, você não ficou com dúvida, você não ficou ali perdido, você sabe o que é para fazer, porque quando Deus fala uma palavra que é para nós, meu irmão, nós ficamos tranquilos, porque Deus na palavra dele traz paz. Amém? Mesmo que os nossos olhos estão enxergando uma loucura. Você está entendendo? Mas você vai olhar, vai achar que é loucura, mas você vai estar com paz dentro do seu coração. Então faça, porque é de Deus. As coisas que não é de Deus, meu irmão, traz dúvida. Amém? Traz dúvida, traz indagação. Será que é mesmo? Será que não é? Agora, quando a coisa é de Deus, meu irmão, mesmo seus olhos olhando, achando que é loucura, você fica em paz. Olha a direção do Espírito Santo. Obedeça o Espírito Santo, meu irmão. Tem pessoas dentro da igreja que obedecem a palavra, amém, como os fariseus. Obedece a palavra, mas crucificou Jesus.
E tem pessoas hoje, nos tempos de hoje, amém, que tem leitura, que lê a palavra, mas estão crucificando Jesus. Estão colocando Deus numa caixinha de fósforo. Que Deus, ele só vai nos salvar se tiver arrependimento verdadeiro. É verdade, isso é verdade. Que Deus não veio para te dar casa, Deus não veio para te prosperar nessa terra. Não, Deus só veio para te salvar. Colocou Deus numa caixinha de fósforo. E não é o que diz na Bíblia, né? Não é o que diz na palavra do Senhor, que Deus cura, que Deus traz de volta aquele perdido da rua, que Deus restaura. Quantas pessoas Deus não tirou de droga, de bebida, de vício de cigarro? Quantas pessoas já não se acertou na presença do Pai? Amém, meus irmãos? Da prostituição. Quantas pessoas já não saiu do mundo, né, meus irmãos? E veio para os caminhos do Senhor. Amém. Então, Deus é só aquilo, só veio para arrependimento. Não, meu irmão. Deus veio para o pecador, para os doentes. Deus veio para aqueles que crê nele. Amém, meus irmãos? Aqueles que o ama. Eu amo a Deus, porque todos os dias eu tento, né, andar certo na presença do Pai. Eu não tento andar como santo, não. Como tem muitos aí que acham que é santo. Não, meu irmão. Ande na presença do Pai se esforçando para sempre andar certo. Amém? Porque Deus sabe que nós somos fraco, falho e pecador. Eu não sei para quem é essa palavra, mas tem endereço certo. E Deus manda eu dizer aqui nesse vídeo, se você começar a ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer, mesmo que aos seus olhos seja loucura, Deus vai começar a te dar o melhor dessa terra. Você não está entendendo, né? Você não está entendendo o que Deus está te dizendo, né? Se você começar a obedecer e ouvires a Deus, meu irmão, verdadeiramente, e obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Você está entendendo o que Deus está te dizendo? É que Ele vai te trazer bênção por completo, meu irmão. Se você andar em obediência com Ele, olha o que Deus quer de nós. Só obediência na palavra e nos direcionamentos do Pai. Meus irmãos, para de ouvir homens e começa a ouvir mais a palavra de Deus, o Espírito Santo. O cristão não pode andar com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito, com os olhos espirituais. Meus irmãos, quem está na carne, fora da conexão com Deus, tudo que Deus falar para mim e para você fazer, o povo vai achar loucura, como já vieram para mim falar logo no começo. Você é louco. Você não sabe nem o que está escrito na palavra, como que você vai falar a palavra de Deus? Você está no caminho errado. E Deus tinha mostrado para mim. Aos meus olhos, meu irmão, quando eu comecei o canal, era loucura, mas eu resolvi obedecer, mesmo ali achando que era loucura aos meus olhos. Amém, meus irmãos? E outra, nunca espere você se capacitar para falar do Evangelho de Deus. Se Deus te chamou, vá em frente, meu irmão, porque o Espírito Santo te capacita. O Espírito Santo te enche a boca de palavras. Não espere estar pronto. Amém? Porque se eu esperasse estar pronto, eu não abri o canal. Amém, meus irmãos? Então, meu irmão, segue em frente. Se Deus te deu, colocou no seu coração para você evangelizar, evangelize. Eu não sei para que essa palavra, mas tem endereço certo. Não espere, eu tenho que se aprontar primeiro, eu tenho que ler bastante a Bíblia para gravar. Não espere isso não. Amém? Porque mesmo eu lendo a palavra do Senhor, eu esqueço. Meus irmãos, eu esqueço aonde está o Mateus, aonde está o Lucas, né? Eu posso ter falado uma palavra ontem, eu esqueço, se o Espírito Santo não me lembrar. Amém, meus irmãos? Então não espere estar pronto. E segundo lugar, meu irmão, você não precisa de diploma, um pedaço de papel escrito lá que você é pastor. Amém? Porque o verdadeiro pastor é Deus que escolhe, não é os homens. Você está entendendo, meu irmão?
Então segue em frente, faça a sua parte. Deus te falou, obedeça, que você vai ver você comendo o melhor dessa terra. Como está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19 e 20. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado a espada, porque a boca do Senhor disse. Você está entendendo, meu irmão? Se nós estiver na presença do Pai, andando em obediência com a palavra, obedecendo a Deus, fazendo a vontade do Pai, nós comeremos o melhor dessa terra. Mas, meu irmão, quando nós estamos em obediência, em desobediência, digo, amém? Se nós estiver na presença de Deus e faltando algo, meu irmão, você vai patinar no deserto. Eu conheço pessoas, amém? É um grupo, amém, meus irmãos, que está patinando há 4, 5 anos já. Está patinando no mesmo lugar. Não sai, não anda, não cresce. Amém, meus irmãos? Não cresce. Aí, para se desculpar, falam que é porque estão pregando a verdadeira palavra. Se tivesse pregando a verdadeira palavra conforme o Espírito Santo quer, não estaria 5 anos no mesmo lugar. Garanto para você. Porque Deus é o Deus da multiplicação. Deus é o Deus da prosperidade. E não passava tanto sufoco do jeito que passa. Amém, meus irmãos? Estaria bem melhor. Se tivesse falando a palavra verdadeira do Espírito Santo, não estaria paralisado. Todo mês é uma rotina de trabalho árduo, porque senão não consegue. Amém, meus irmãos? Olha, Deus, ele fala na terra, mas infelizmente tem muitas pessoas. Tem muitas pessoas, meus irmãos, no mundo, dentro da igreja, fora da igreja, amém, que são orgulhosas. Elas acham que está certo daquele jeito, não escuta ninguém. Deus manda, Deus envia anjos para falar com ela que ela está no caminho errado, que é para ela parar. Não, eu sei, estou certo e não aceito, né? Pitaco de ninguém. É assim, meu irmão, infelizmente. Tem muitas pessoas de coração duro, coração endurecido que não dá ouvidos a ninguém. Amém, meus irmãos? Você conhece pessoas de coração duro? Te mostra ser uma pessoa boa, maravilhosa, mas não dá ouvidos a conselho de ninguém? Olha, eu conheço pessoas, meu irmão, que o Espírito Santo usou todos em sua volta para falar que estava errado, até outros pastores. Mas, infelizmente, o coração duro não quer escutar a voz de Deus. Não. Por quê? Porque caiu no seu próprio entendimento. Meus irmãos, para nós adquirir bênção de Deus, nós precisamos obedecer a Deus, independentemente da nossa frustração. Você já viu a história de Pedro, que ele tinha pescado a noite inteira? E ele chegou na praia de manhã e Jesus pediu o barco dele emprestado? Você lembra dessa passagem? Pedro tinha experiência de pesca. Ele sabia tudo do rio. Ele sabia onde estavam os cardumes, ele sabia onde pescar. Mas ele teve uma noite frustrada. Você está entendendo? Que Pedro, mesmo sabendo, mesmo tendo estar frustrado, não pegou nada, ele obedeceu a Deus. E tem pessoas, meus irmãos, que estão frustrados, mas com o coração de pedra, não quer dar ouvidos a Deus. Não quer, meu irmão. Tem pessoas que Deus já falou para ela e pedir perdão, porque foi um erro maltratar a outra. E a pessoa está com o coração duro, não quer escutar. Aí fica paralisado no mesmo lugar, como pedra. Não sai, não se move. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, você não vai perder nada se você obedecer a palavra e obedecer os direcionamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, tem palavras aqui que eu falo
né? Que o Espírito Santo vem e fala mesmo que, meus irmãos, eu nem sei o porquê que eu estou falando, mas Deus sabe, tem o endereço certo. Eu tenho que, antes eu tinha medo, mas agora eu falo tudo que Deus quer. Amém, meus irmãos? Deus me deu experiência para saber quando é Ele que está falando e quando é eu. Quando é eu que falo alguma coisa, meu irmão, eu apago o vídeo, porque me traz dúvida. Mas quando é Espírito Santo, meu irmão, eu posso não estar entendendo nada. O Espírito Santo, ele traz tranquilidade e eu posso postar, porque quem garante é Deus, meu irmão. Então obedeça a Deus. Meus irmãos, quem é desobediente cai na espada, né? Porque o Senhor disse. Então, há uma grande diferença entre o joio e o trigo. O trigo é as pessoas que obedecem, que andam no temor do Senhor, não é com medo. Como muitos pastores estão colocando, é medo. Medo de servir a Deus, que Deus é ruim, que Deus castiga. Deus castiga. Deus não é ruim, não, meu irmão. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E outra, se nós estamos pagando algum preço na terra, é por causa da nossa desobediência, é por causa do nosso pecado, né? Mas Deus é bom, garanto para você que antes de você pecar, Deus avisou. Deus mandou anjos dele na terra para falar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, ele é maravilhoso. E se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tem pessoas aqui que, se começar a ouvir a palavra do Senhor, começar a ouvir os direcionamentos, vai comer o melhor dessa terra. Meu irmão, é multiplicação do pouco que você tem, é bênçãos espirituais, é bênção, amém, meus irmãos, que vai deixar você sem palavras para agradecer. Se você ouvir, e tem pessoas, meu irmão, que estão estão no caminho do Senhor, ouvindo a palavra, lendo a palavra, sabe da palavra inteira de Deus, mas não caiu ainda na real. Que para ser abençoado por Deus é só obedecer a palavra e os direcionamentos do Pai. Tem pessoas, meu irmão, que tem a palavra, mas perdeu o Espírito Santo. O Espírito Santo já não está nela, é até a palavra. Tem uma palavra linda, sabe falar, coisa, olha, de locutor, mas não tem a presença. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, ele é bem simples na palavra dele. Infelizmente, tem muitos aí, pastores, missionários, que complica. Meu irmão, que vai muito para o misticismo. Daí complica a palavra de Deus para nos trazer medo de fazer algo que Deus vai repugnar. Não, meu irmão, nós somos livres. Tudo é lícito nessa terra, mas nem tudo nós podemos fazer. É só você vigiar e orar, porque Deus vai te dar a direção certa. Aquilo não pode, Deus vai te avisar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, ele é maravilhoso. Quem assistiu o vídeo de ontem cedo, vocês viram que até minha feição estava abatida, porque é cansaço de tanto sentir dor. Você está vendo hoje como Deus restaura? Deus me restaurou, meu irmão. Deus restaura. Amém, meus irmãos? Basta nós andar em obediência. Suporte o processo, porque você vai viver o propósito de Deus. Olha, essa palavra veio agora, hein? Tem pessoas aqui que vai obedecer e vai comer o melhor dessa terra. Tá chegando o melhor de Deus para a sua vida. Você crê? Recebe, toma posse. Porque é Deus falando com você. Você comerá o melhor dessa terra, porque você está em obediência. Tem pessoas que estão, mesmo sem entender nada, está em obediência. Tem pessoas que mesmo sem saber o que está fazendo, está em obediência. Está ali, ó, andando. Meus irmãos, e não frequenta a igreja direto, não. E os que frequentam a igreja direto estão no caminho errado. É brincadeira um negócio desse, né? Por isso que há diferença, meu irmão. Amém? Meu irmão, outra palavra também que Deus mandou eu te dizer. Entre a multidão falando na sua cabeça e entre a palavra que Deus falou para você, fique com a palavra. Amém? Porque a multidão
anda só no erro, anda nas suas próprias decisões. Amém? A palavra de Deus é pura e verdadeira. Então fique com a palavra. Se Deus falou que vai te abençoar, independentemente do seu cenário, fique com a palavra, porque Ele vai abençoar. Se Deus falou que vai te multiplicar, não dê ouvidos à multidão, é porque vai chegar multiplicação para sua vida. Amém, meus irmãos? Olha, lá atrás, quando a bactéria estava no auge, ali forte, resistente, que nada, o Espírito Santo está falando hoje, nessa manhã, amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Muitos chegaram em mim, até enfermeiro, né? Chegaram em mim, cara, tô vendo seu sofrimento aí, suas dores, você só vive chorando. Amputa essa perna, né? E eu falava não, porque Deus falou para mim que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e glória do nome dele. Então eu tenho que acreditar. Amém, meus irmãos? Eu acreditei e Deus me curou. Tá, eu sinto dores ainda no processo, é um processo. Amém, mas eu tenho que continuar porque eu sei que Deus está comigo. Deus falou para mim, meu irmão, que aquela enfermidade não era para a morte. Amém. Pois não foi. Eu quase morri 3 vezes. Passei pelo vale da sombra da morte. Mas Deus estava comigo. 3 vezes, meu irmão, na mesma cirurgia eu quase empacotei. Mas Deus estava comigo. Ele falou, ele prometeu. Então, todas as vezes que eu ia fazer cirurgia, eu não tinha medo, não, meu irmão. Não tinha medo, meu irmão, e nunca senti medo. Porque eu sabia que Deus estava comigo. Você está entendendo? Em vez de ficar escutando a multidão, segue o que Deus falou. Eu peguei a palavra. É fácil? Não é, meu irmão. Você pegar a palavra e tá um monte de gente ali, ó, que não entende o propósito de Deus e tá, ó, não é fácil. Não é fácil. Mas se você estiver na presença de Deus, se você estiver em obediência, você vence. Amém, meus irmãos? Então, independentemente do seu cenário, fique com a palavra. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, que venha ter um final de semana abençoado na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Meus irmãos, se eu estiver bem, né? Estiver igual agora de manhã, porque a gente não sabe o depois, né? Meus irmãos? Não estou profetizando coisas ruins para a minha vida. Estou falando que eu não sei o depois, né? Mas eu vou ver se eu consigo entrar aí ao vivo. Amém, meus irmãos? Às 19 horas ou às 18 horas. Amém? Vamos ver o que Deus tem para nós. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.